Olá, amigo, amiga, companheiros de caminhada. Sejam bem-vindos ao canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Hoje realizaremos mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tenha em mãos o seu exemplar do Evangelho e um recipiente com água, que será magnetizada no decorrer do nosso estudo. Mantenha um pensamento tranquilo e no Mestre Jesus. Iniciaremos dentro de alguns instantes. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à Caravana do Evangelho. E dizemos mesmo que é caravana, porque tem vários corações aqui conosco e outros que podem chegar. E também todos que nos acompanham pelo canal do YouTube, do Facebook do CEF, né, Noah? Não esqueçam de colocar as águas para que sejam fluidificadas durante e ao final do nosso Evangelho de hoje. E para começarmos o nosso Evangelho, a Cleide trouxe uma mensagem inicial, né, Cleide? Olá, a todos. Que Deus abençoe no nosso evangelho de hoje. Como é o primeiro evangelho do ano, eu gostaria de fazer uma prece. Se chama A Grande Invocação da Fraternidade Branca. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens. Que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua o amor aos corações dos homens. Que Cristo retorne à terra, do centro onde a vontade de Deus é conhecida. Que o propósito guie a vontade dos homens. O propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz, e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Amém. Obrigada, Cleide. Linda mensagem para começarmos aí o nosso ano de Evangelho. Suzeli, pode fazer a nossa prece inicial, por favor? Sim, boa noite a todos. Prece linda, né? Então, feliz ano novo a todos, que comecemos com muita força, com muita luz, com muito amor. E nesse momento, vamos nos preparando, relaxando nosso corpo físico, serenando nossa mente, acalmando nossos pensamentos. Vamos todos nos ligando ao nosso anjo guardião, à espiritualidade amiga, aos mentores desta caravana, que com certeza já estão aqui, e todos juntos chegamos até Ismael, o nosso anjo dourado, protetor das terras brasileiras. Ismael nos recebe, nos abençoa, vai nos preparando e nos leva até nossa mãezinha querida, nossa mãe Maria, ela que nos conhece desde sempre, ela conhece nossos segredos mais íntimos, ela nos abençoa,
nos envolve em seu manto de luz, de amor, e vai nos preparando, vai nos levando, até seu Filho amado Jesus. Diante de Jesus, ajoelhados espiritualmente, vamos dizendo: Jesus, sê conosco agora e sempre. Jesus, obrigado pelos seus ensinamentos, que possamos usá-los, pôr em prática, em nós mesmos e no nosso próximo. E Jesus agora nos leva a Deus, ao Pai, ao Criador. Diante de Deus, ajoelhados espiritualmente, vamos agradecendo pelo dom da vida, por tudo que temos, por tudo que somos. E vamos dizendo a oração que Jesus nos ensinou. Pai, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Suzelen. Cleide, pode fazer a leitura do Evangelho, por favor? Posso sim. Hoje começa o capítulo 12, né? Pagar o mal com o bem. Não, amar os vossos inimigos, é o capítulo 12. Pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás no teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem ao que vos odeia, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que estás no céu, o qual fez nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudares somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus 5, versículo 20, 43 e 47. Segundo, e se vós amais somente aos que vos amam, que merecimento é o que vos tereis? Pois os pecadores também amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que merecimento é o que vos tereis? Porque isto mesmo fazem também os pecadores. E se emprestardes somente àqueles de quem esperais receber, que merecimento é o que vos tereis? Porque também os pecadores emprestam uns aos outros, para que se lhe façam outro tanto. Amai, pois, os vossos inimigos, fazei bem e emprestai sem nada esperar, e tereis muito avultada recompensa, e sereis filhos do Altíssimo, que faz bem aos mesmos que lhe são ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos,
como também é vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, versículo 32 a 36. Terceiro, se o amor do próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quando ao sentido da palavra amor aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam uma das outras, não podem haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo que se tem como um amigo. Esse sentimento, por outro lado, resulta de uma lei física, a da assimilação e repulsão dos fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica, do benévolo envolve-nos num eflúvio agradável. Daí a diferença de sensações que se experimenta, a aproximação de um inimigo ou a de um amigo. Amar aos inimigos não pode, pois, significar que não se deve fazer nenhuma diferença entre eles e os amigos. Este preceito parece difícil e até mesmo impossível. E se praticar, porque falsamente supomos que ele prescreve darmos a uns e a outros o mesmo lugar no coração. Se a pobreza das línguas humanas nos obriga a usarmos a mesma palavra para exprimir formas diferentes de sentimentos, a razão deve fazer as diferenças necessárias segundo os casos. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural, uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que a de um amigo. Mas é não lhes ter ódio nem rancor ou desejo de vingança. É perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente, pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em vez do mal. É alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge. É estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade. É abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los. É, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições de mandamento. Amai os vossos inimigos. Obrigada, Cleide. É um pouco difícil, né? Mas assim, ele já deu a cartilha aqui, Já. né? Muito bom, né? Já deu o caminho. É verdade. E toda vez que se inicia um novo capítulo do Evangelho, vem o texto bíblico
e depois Kardec faz aí as suas considerações. E na explicação aqui que ele deu, para que ajuda a gente a entender essas palavras aqui de Jesus. E é claro que no Evangelho, o Evangelho de Jesus, não poderia faltar esse capítulo, né, gente? Que é amem os seus inimigos. Então, assim, Jesus, ele já sabia, e também que nós podemos sim contrair inimigos, podemos sim ter inimigos. E naquela época, quem eram os inimigos? Naquela época, os judeus tinham ali os romanos como inimigos, né? Por causa ali das cobranças de impostos, pelos cobradores, pelos publicanos, até mesmo Mateus ali, ele era um publicano, né? Então, tinha sim aquelas inimizades, aquelas rivalidades. E naquela época, os fariseus, eles interpretavam aquele texto que foi colocado também ali na época de Moisés, mas eles interpretavam dessa forma, que só se amava a quem nos ama, a quem são os nossos próximos, né? E quem era inimigo era também para ser inimigo, então também não era para amar, né? Então não precisava amar, também ia ter. Então também tinha aquela que a gente fala, né? A lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Aí vem quem? Aí vem o nosso mestre Jesus. E aí ele vem e diz, né? Amem os seus inimigos. Mas o próprio Kardec aí, o texto é bem explicativo, né? Quando ele fala de amar os nossos inimigos. Não é na mesma forma como amamos a quem nos são próximos, mas é também não ter retaliação, não desejar o mal. Porque também, gente, cabe uma reflexão para a gente. Quem são os nossos inimigos? Hã? Vale essa reflexão para cada um de nós que estamos aqui fazendo o evangelho hoje. Quem é meu inimigo? Hã? Quem é o inimigo da Cleide? Quem é o inimigo do Luiz? E por vezes, os nossos inimigos podem ser pessoas mais próximas de nós, sem a gente saber, né? Às vezes são aquelas que não nos simpatizam, aquelas que não gostam da gente, a gente nem sabe, né? São aquelas que têm aqueles relacionamentos difíceis, né? São essas pessoas também que a gente vai pensar. Então, e que são aquelas pessoas também que vivem naquele antagonismo, né? Ama e odeia ao mesmo tempo, né? Fica naquela coisa, vai e vem, vai e vem. Então, isso também a gente deve analisar, né? Não naquela época, como era lá nos judeus, que os fariseus interpretavam, mas a gente trazer para a nossa realidade, para a nossa vida real mesmo. Então, como que a gente também pode fazer? Orar, não desejar o mal, assim como Kardec ele colocou aqui no texto, né? Que tem uma parte que ele fala aqui, olha, né? Que é a lei a lei da assimilação e a da repulsão dos fluidos. Então, olha só essas ondas aí vibratórias que nós estamos. A gente se envolve com as pessoas por sintonia também. Então, a gente precisa sempre verificar qual é a nossa vibração, qual é a nossa sintonia. Então, cada um cuidando da sua própria sintonia. A gente precisa ficar abraçando o inimigo? Precisa abraçar e falar assim, ah, eu te amo, eu te amo. Eu te amo. Não, não precisa, né? Mas a gente precisa aprender a não odiar, a não querer aquela vingancinha. Ah, tá vendo? Olha só, né? Ah, tá vendo? Bem feito, né? Ó, fulano é assim, olha o que aconteceu, né? Então, essas coisas que, assim, o Evangelho de Jesus, ele vem há mais de 2000 anos aí, mas é tão presente na nossa vida real para nós aplicarmos aqui, né? E
esses textos, esses dois textos aí que a Cleide leu hoje aqui para gente, demonstra que aquele que tem mais entendimento das leis divinas tem também por dever de ser melhor do que aquele que ainda não tem, através das ações, das atitudes, né? Então a gente vai demonstrando, não é só no falar, porque por vezes a gente não tem a oportunidade de falar, de conversar, de demonstrar, mas através das nossas ações, o outro e aquele que às vezes pode não nos querer bem, ele vai olhando aquilo. E é assim que o amor ele vai fluindo, né? Então é esse amor, não aquele amor de falar, ai, eu te amo, I love you toda hora, né? Mas é aquele amor de não desejar. Tem várias, é que o amar, esse verbo amar, ele tem várias interpretações e por vezes muito subjetivo aí a cada um. Cada um tem uma forma de amar, né? Cada um tem a sua interpretação. Mas, Suzele, eu vi que você abriu seu microfone, pode falar. Então, você estava colocando, né? Quem são nossos inimigos, né? Então, mais uma vez, eu acho que trai o nosso egoísmo, o nosso orgulho, né? Prevalecendo aquele milindre. Então, muitas vezes, achamos que temos um inimigo que na verdade, está assim, embutido dentro do nosso orgulho, dentro do nosso egoísmo. Alguém que muitas vezes nem teve a intenção de nos magoar, e entendemos aquilo como uma mágoa. E o nosso egoísmo não deixa, né, a gente reconhecer quem é aquele. É inimigo mesmo? Uhum. Será que ele é tão mal assim? Ou é um mal-entendido? Ou é o nosso orgulho que não nos deixa conversar, não nos deixa ver realmente o que está acontecendo? Às vezes, é claro, temos pessoas que não podemos agradar todo mundo, temos, sim, inimigos, conquistamos até de outras vidas, né? E é exatamente esse que o Evangelho nos mostra, que precisamos amá-los nesse sentido, de ajudar, de estender a mão. Claro que não vamos gostar dessa pessoa como gostamos de um amigo, de um filho, mas não podemos ignorá-los, não podemos deixar que o nosso egoísmo, que o nosso orgulho, né, prevaleça sobre tudo isso. Vou deixar o pessoal falar. Obrigada, Suzele. Luiz Carlos, você abriu seu microfone, pode falar, por favor. Hoje quase tudo aí já foi falado, né? Mas entendendo aí pelo Chico, que ele dizia, se você ainda precisa, sente algum inimigo próximo, algum caluniador, faz você sentir dentro de você, precisa reparar mais em você, porque quem precisa de perdão é você. Então, ou seja, enquanto nós não alcançarmos o perdão natural, sem milindre, como a Suzele falou aí, né, do melindre também, porque tudo isso daí ainda é causa em nós a comoção de tratamento diferente, ou seja, de falar as coisas para os outros diferentemente. Como Kardec bem salientou, a pobreza de linguagem faz-nos usar a mesma palavra para sentimentos diferentes, porque o sentimento de um amigo, de um parente, de alguém que ama, é diferente daquele que está caluniando a você, fazendo algum mal a você, mas você não pode sentir o ódio por ele, porque o ódio é como diz o Haroldo, se você quer ficar com alguém, odeie.
porque o ódio gruda, ele tem cola. Então, é o amor que liberta. Então, é nesse sentido daí. Mas eu trago também aqui para o momento que nós estamos vivendo, que é muito delicado. Você vê que agora, por exemplo, aí os traficantes estão se expondo mais na Colômbia, no Equador, em todo lugar, estão entrando com armas, do que vai acabar, vão se diminuir. Então, é esse estágio que nós temos que carregar dentro de nós, e não como muitos que estão ficando apavorados e ameaçados. Travou? Caiu, né? Pode falar, Cleide, por favor. Só completando o que vocês disseram, né? Esse texto que a gente leu aqui fala do amor incondicional, né? O que que é o amor incondicional, né? É amar sem condições, Hum, né? Não ficar escolhendo como a gente mesmo leu, né? Não ficar escolhendo a quem amar, é amar todo mundo de formas diferentes, como o Luiz estava falando, né? Mas não ter o ódio, né? E eu hum, achei assim muito legal aqui logo no finalzinho que ele fala: amar os inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição, mas é procurar entender, né? A Suzy mesmo falou, né? A gente não sabe se os nossos inimigos de hoje, o que que eles foram nosso no passado, né? sim, Nossas vítimas. Então, sim. assim, é um processo que eu faço comigo mesmo. Se alguém vem pegar no meu pé, me prejudicar, fazer alguma coisa, a primeira pergunta que eu faço, isso não é de sempre, não, gente, é depois que eu comecei a estudar o Evangelho. Então, a primeira pergunta que eu faço quando alguém me incomoda ou faz algum mal para mim é perguntar: que será que eu fiz para essa pessoa em outras vidas, né? O que que aconteceu entre nós? A primeira pergunta, e isso já me impede, como ele mesmo aqui fala, de ter ódio, porque eu sei que eu não sou vítima, ninguém é vítima, né? E também ninguém é algoz, né? Tudo é consequência. Então, assim, eu acho muito interessante, eu queria passar para vocês. Eu acredito que vocês devem fazer de outras formas, mas é um processo que eu faço e, assim, depois disso eu não consigo ter ódio. Eu fico tentando investigar, fico pegando alguns detalhes, entendeu? E assim, não vem o ódio, é claro, às vezes você prefere ficar um pouco distante da pessoa e tudo, mas não tem aquela coisa de vingança, como a gente leu aqui no texto. Ficar feliz com algum mal que aconteça com a pessoa, ficar torcendo para se dar mal. Não existe mais isso, né? Porque você sabe que tudo é uma consequência. Se a pessoa é minha inimiga hoje, alguma coisa eu fiz para ela no passado, né? Uhum. E a gente já viu que os inimigos são os nossos maiores professores, né? Sim, sim. E eu Professores vi aí uma para nossa frase, evolução, né? para nossa evolução. Eu vi uma frase que fala, né, que amar os nossos inimigos é como se a gente estivesse tomando uma loção medicamentosa. De pouquinho em pouquinho a gente vai se melhorando. Só Verdade, isso. é verdade. Isso mesmo, Cleide. E por vezes é muito comum a gente ver assim e falar que são inimigos assim em ambientes de trabalho, É, onde tem, né, aquelas
divergências, né, de opiniões e coisa e tudo mais. Então, aí fala, ai, o fulano quer me prejudicar. E aí é uma boa forma de praticar o que você falou. E dizer mesmo, quando estiver assim, até perto da pessoa, nas suas orações, não precisa estar perto. Ah, eu sinto muito. Se em Uhum. algum momento, né? Um momento pode ser outras vidas, eu te feri. Eu sinto. Ótimo. Né? Com certeza vai surtir efeito. E por vezes, às vezes nem somos nós, às vezes a gente fala assim, poxa, mas eu não fiz nada para fulano, né? Bom, tem as vidas passadas, mas tem também, a gente vem de toda uma linhagem, a gente vem de um clã. E aquela pessoa também vem de um clã, vem de um grupo, né? E às vezes as pessoas se encontram para o quê? Para que haja uma reparação. E às vezes, por exemplo, essas duas pessoas que se encontrarem, não houve ali uma simpatia, são elas que vão ali corrigir isso para o sistema das duas partes. Então, olha só que lindo quando a gente começa a pensar dessa forma, né? Exato. E aí é nisso que Jesus ele vai nos ensinando. Quando a gente vai se melhorando, vai trazendo para nós, né, subsídios, né, para que a gente veja o outro com amorosidade e não animosidade, né, a gente vai treinando esse amor. Né? Mas É olha só, verdade. temos 3 minutinhos, vamos fazer a nossa prece final, agradecer aí ao nosso Mestre Jesus por essa linda oportunidade que tivemos aqui no Evangelho. E vamos pegar todos nós aqui reunidos hoje e emanar as melhores vibrações. Vibrações é um ato de amor. Vibrações de paz, de amor, de luz, onde levamos para todo o universo, por todo o planeta Terra, atingindo a todos aqueles lugares onde passam pelas intempéries do clima, por aqueles povos que se encontram em guerra. E vamos levar vibrações de muito amor para o nosso Brasil. Vamos abrangendo assim a toda a humanidade sofredora, os doentes do corpo físico e da alma, pelas crianças, pelos jovens, pelos idosos. E assim agora vamos sentindo essa presença mais forte, mais intensificada da luz de Jesus em nosso lar, onde passa por todos os cômodos, abençoando a todos nós e a todos que residem conosco. Onde Jesus abençoa as nossas águas, aquela que tomamos, que banhamos, que ofertamos aos nossos próximos e que ofertamos para as nossas plantinhas e os animaizinhos. Obrigada, Mestre Jesus, por mais um evangelho. E assim, agradecidos, encerramos o evangelho, graças a Deus, graças a Jesus e graças a Nossa Senhora Mãe Santíssima. Que todos tenhamos uma excelente noite e uma excelente semana. E até o evangelho que vem. Com fé em Deus.